Estamos começando a aula que trata do tema da página 3 do capítulo 1 do livro Pensamento Crítico. Por isso, logo no início dessa aula, se você observou, está escrito lá PC de Pensamento Crítico, tracinho C1 de capítulo 1, tracinho P3 de página 3. Vamos então à aula. Afinal, por que as pessoas argumentam? Em geral, o objetivo é persuadir alguém ou a si próprio. Ou seja, alguém tenta me persuadir usando argumentos, ou eu tento persuadir alguém usando argumentos. Ou ainda, eu tento me persuadir. Mas afinal, será que todo ato de persuasão tem como origem a argumentação? É claro que não é bem assim. Suponha que um ladrão me aborda e me diga: passe a carteira. E eu não obedeço. E o ladrão aponta uma arma para mim. Aí, então, eu dou a carteira. Nesse caso, o ladrão me persuadiu, mas isso não é uma argumentação. O ladrão não usou de argumentos. Ele usou uma arma. Mas então, o que é uma argumentação? Vamos por partes. Primeiro, em uma argumentação, algo que está em causa é saber se alguma coisa é ou não verdadeira. Então aparecem duas coisas. Olha só, nesse ponto aparecem dois conceitos dos mais complicados. Em uma argumentação, precisamos saber o que é a verdade. E, além disso, que tipo de coisas se elegem a serem verdadeiras. Da primeira questão, desista. O que é a verdade? Não vamos respondê-la. Não por falta de tempo ou espaço na nossa aula, mas é porque essa é uma questão difícil mesmo. Que é a verdade? Olha, o que resta é utilizar certo bom senso. É isso mesmo. Uma coisa esquisita dessa, bom senso. É muito difícil saber o que é a verdade. Esse é um desafio filosófico enorme. Por isso, vamos usar bom senso. Por outro lado, sobre as coisas que se elegem a serem verdadeiras ou não. Aí sim, sobre isso até que dá para pensar um pouco mais. Sobre essas coisas, damos vários nomes. Em alguns livros, elas são chamadas de proposições. Em outros, de asserções. Proposições ou asserções são declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Ou seja, declaram alguma coisa e, além disso, podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Veja alguns exemplos. Temos aqui 3 frases declarativas. Esse tema é muito importante. Já viveram seres inteligentes em Marte? Ninguém imagina as dificuldades que já vivi. São frases que declaram algo.
A questão é saber o seguinte: será que essas frases que declaram algo são asserções ou proposições? Que declaram, certamente declaram algo. Será que é possível interpretá-las como sendo verdadeiras ou falsas? Apresentamos algumas frases declarativas. E para ficar mais claro, veja algumas frases que não são declarativas. Frases que não são declarações. Fecha a porta. Nesse caso, não estamos declarando nada. Temos aqui uma ordem. Quantas vezes eu tenho de dizer para limpar os pés antes de entrar em casa? Temos aqui um puxão de orelha, não uma declaração. Quem me dera ser milionário? Temos um suspiro, que não é uma declaração. Prometo dizer toda a verdade. Aqui temos uma promessa. Temos, portanto, 4 exemplos de frases que não são declarações e, portanto, não são asserções ou proposições. Portanto, no nosso contexto, para ser proposição, a frase precisa, primeiro, ser uma declaração que possa ser interpretada como verdadeira ou falsa. A questão é que nem todas as declarações podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Nem toda declaração pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, essa declaração: os sonhos verdes dormem em paz. Temos aqui uma declaração de que os sonhos verdes é algo que dorme em paz. Temos certamente uma declaração que não pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Logo, ela não é uma proposição e também não é uma asserção. Mas afinal, por que essa declaração não pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa? Porque ela é uma declaração, mas uma declaração sem sentido. Afinal, o que é sonho verde? E será que sonho dorme? E que dorme em paz? Como assim? É uma declaração que não tem sentido. E não tendo sentido, não pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa. Temos, portanto, pelo menos uma conclusão. Na argumentação lógica, nossos elementos básicos são as proposições ou asserções. Aquelas declarações que têm valor de verdade e que não necessariamente a gente precisa concordar com tais declarações. Mas então, se os elementos básicos da argumentação são as proposições, vale a pena ver alguns exemplos. Apresentamos aqui nesta folha uma proposição, uma outra declaração que não é proposição e uma outra sentença que não é nem mesmo declaração. Essa primeira sentença é uma declaração que pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira se concordo que o tema é muito interessante, é falsa caso contrário. Temos, portanto, neste caso, uma proposição. Essa sentença é uma declaração, mas não é proposição, porque ela não tem sentido. Então, para ser proposição, precisa ser declaração que tenha sentido e que possa ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa. Essa sentença é uma promessa. Prometo que amanhã iremos ao cinema. Uma promessa não é uma declaração no sentido que estamos usando aqui. E não sendo uma declaração, não é uma proposição.
Observe que promessa, no nosso sentido, não declara, promete. Portanto, é importante entender isso. Na argumentação lógica, o nosso elemento fundamental são as proposições, declarações que podem ser interpretadas como sendo verdadeiras ou falsas. E para saber se algo é verdadeiro ou falso, deveríamos saber o que é a verdade. Mas isso é algo muito difícil de saber. Usaremos apenas o bom senso. E com esse bom senso, tentaremos interpretar as declarações, aquelas que possam ser interpretadas. E essas declarações, que são as proposições, são os elementos básicos da argumentação lógica.